Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês. Que o Espírito Santo, que é o nosso guia, que foi o guia de nosso Senhor Jesus Cristo, venha guiá-los de acordo com a vontade dele. Quem quiser, quem estiver disposto, disponível, quem quiser se submeter à palavra de Deus, obviamente se submeterá automaticamente ao Espírito Santo. E ele guia, ele orienta, ele inspira, ele faz com que nós compreendamos a sua santa palavra. Eu gostaria de, hoje, tratar desse assunto que interessa a todo o povo, em todas as terras, em todo o mundo. É a palavra que Jesus falou. Não foi um profeta ou um apóstolo, foi o próprio Deus quem falou. Ele disse assim, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. Como é que uma pessoa pode se colocar numa posição de não ser enganada? Se o mundo, ainda mais com as informações, violência da informação através da internet e os meios de comunicação. Como que a pessoa não pode se enganar com notícias falsas, com fake news, etc, etc. Bem, mas Jesus falou, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Depois ele diz assim, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. O que ele quer dizer? Guerras e rumores de guerras. Guerras, todo mundo, o ser humano já está acostumado a ouvir falar de guerras, desde o princípio do mundo. Mas, atualmente, nesses últimos tempos, Jesus fala de rumores de guerras. Ouvireis falar de rumores de guerras. Nós sabemos, você sabe, da guerra que a Rússia e também a Ucrânia estão vivenciando. Então, gente que está morrendo todo dia. A Ucrânia está sob as trevas por conta de faltar luz, faltar energia. Ela está às escuras. E a fome, e as pestes, as doenças, as enfermidades, isso nós estamos vendo lá na Ucrânia hoje, pontualmente na Ucrânia. Porém, isso está acontecendo também na África. Há outras guerras que ninguém fala. Há muitas guerras por esse mundo afora. Aí a pergunta que eu me fiz, como é que a gente pode não ser enganado? Jesus disse assim, não vos assusteis. Como é que a gente pode viver nesse mundo sem estar assustado com as guerras e rumores de guerra? Os rumores de guerras tratam, eu creio, eu acredito, é aquela guerra, como a Segunda Guerra Mundial e a Terceira Guerra Mundial, que está já
sendo ensaiada aqui na Europa. Já está sendo ensaiada, porque já se fala com muita clareza de guerra atômica. Os países aqui da Europa estão se armando com subterrâneos, cavando, fazendo refúgios para a população. Então, nós vemos que há um grande temor. As pessoas estão assustadas, vivendo assustadas, sujeitas ao medo, às dúvidas, sujeitas ao estado emocional catastrófico. Que essa é a grande guerra que todos os seres humanos enfrentam. Porque além das guerras exteriores, existem as guerras interiores. São o lado emocional do ser humano. Talvez você me assista nesse momento, esteja vivendo nessa situação. Você está emocionalmente fragilizada ou fragilizado. Você, nessa atual situação, a doença, se você tiver uma enfermidade, se você tiver um resfriadinho, esse resfriadinho vai se transformar em gripe e outras coisas mais. Pode acontecer tudo, porque o lado emocional, que eu quero me referir especialmente ao medo, às dúvidas, faz com que nós percamos até a imunidade. Você sabia disso? Quando uma pessoa é emocionalmente abalada, a sua imunidade abaixa, cai. Como é que a gente vai poder viver? Jesus falou, não vos assusteis. Não vos assusteis. Como é que a gente pode ficar sem estar assustado diante da calamidade, das doenças, das pestes, das guerras, dos rumores de guerras, dos problemas políticos, da falta de água, falta de comida, as pestes se propagando aos montes por aí. Como é que a gente pode viver sem estar assustado, sem tocar no nosso lado emocional? Só tem um jeito, minha amiga e meu amigo. É receber o Espírito Santo. Só quem nasce da água e do Espírito tem o Espírito Santo. Só quem nasce de novo, conforme Jesus falou para Nicodemos, é capaz de sobrepujar todas essas situações. Só quem nasce de Deus é de Deus. Só quem nasce de Deus é filho de Deus. O mundo fala, todos somos filhos de Deus, todos são filhos de Deus. Como que todos são filhos de Deus se tem gente que não acredita em Deus? Não é verdade? É ou não é? Eu não acredito em Deus, diz a pessoa. E até xinga Deus. Como é que uma pessoa pode dizer que não crê em Deus, xinga Deus, ofende Deus, e ainda assim ser filho de Deus ou filho de Deus? Não tem como. Filho de Deus, minha amiga e meu caro amigo, é apenas aquele que nasce de Deus. Quem não nasce de Deus não é filho de Deus. Está claro isso. Limpo e claro. Se você nasceu de Deus, você tem o Espírito Santo. Se você não nasceu de Deus, você não tem o Espírito Santo. Essa é a razão porque Paulo também fala que quem não é de Cristo, ou melhor, aquele que não tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo, não é dele. Quer dizer, não é filho dele, não tem nada com ele. Somente quando uma pessoa nasce de Deus, ela tem o Espírito de Deus.
E tendo o Espírito de Deus, ela interiormente é forte, resistente, é inabalável. Ela é inabalável por quê? Porque o Espírito Santo a conforta. Ele é o confortador, o consolador. É o estimulante. Por exemplo, nós enfrentamos lutas por fora aos montes, mas estamos tranquilos. Nós não perdemos noite de sono por causa disso. Não. O Espírito Santo é o nosso bom pastor. Realmente é o que Jesus falou, né, através de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me levará aos pastos verdejantes. Só quem é filho de Deus tem esse direito, tem esse privilégio de ser guiado pelo bom pastor, que é Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Primeiro veio Jesus, depois veio o Espírito Santo. O Espírito de Jesus para cuidar das ovelhas do Senhor Jesus, do seu pastoreio. Então, minha amiga, meu amigo, somente quando uma pessoa nasce de Deus, ela tem essa segurança emocional, espiritual. Não adianta ter dinheiro. Pode ter o dinheiro que tiver. É claro, quem é pobre, quem vive na miséria, na pobreza, quer ter dinheiro, pensa assim, se eu tiver dinheiro, eu vou resolver todos os meus problemas. Não. Os que têm dinheiro dizem assim, eu queria ter paz. Só um pouquinho de paz. Eu daria tudo para ter um pouquinho de paz. Pois é, não tem paz porque não tem o Espírito de Deus. E não tem o Espírito de Deus porque não nasceu de Deus. Só quem nasce de Deus é filho de Deus. Está claro, você pode ser minha filha, eu posso ser seu filho, você que está me assistindo agora. Não, não posso, de forma nenhuma. Eu nasci do meu pai e da minha mãe, falando de forma humana, mas depois eu conheci o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me levou à condição de filho de Deus. Da mesma forma como ele, Jesus, nasceu de Deus, ele nasceu de Deus para ser filho de Deus. Não foi? Não foi assim? O Espírito Santo desceu sobre Maria e gerou nela o Filho de Deus, que é Jesus. Também tem que acontecer com você, com todo ser humano. Somente assim a gente não vai ficar assustado, preocupado, ansioso, nervoso, desequilibrado emocionalmente. Não. Só quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente tem tudo. Tudo. E essa é a nossa preocupação, ou nossa função. Nós queremos levar para as pessoas não uma religião, não uma teoria, não uma filosofia, não uma doutrina, não uma igreja. Nós queremos que você nasça do Espírito Santo. Porque se não acontecer isso, você continua sendo a mesma criatura. Você continua sendo filho do seu pai e de sua mãe. Para ser filho de Deus, você tem que ser gerado por Deus. Está claro isso? Isso é como 2 mais 2 são 4. Você nasce de Deus, você é filho de Deus. Você não nasceu de Deus, você não é filho de Deus. Você veja que Jesus teve que ser gerado pelo Espírito Santo para ser filho do Deus Altíssimo. E esse é o padrão que ele nos deu para que entendêssemos o que é realmente filho de Deus. E quem é filho de Deus quer agradar o seu Pai. Quando a pessoa nasce de Deus, ela quer fazer a vontade do Pai, como foi o caso de Jesus. Pai, não seja feita contudo a minha vontade, mas a tua. 3 vezes ele orou, ele fez essa oração. Então, amiga e amigo,
Nós não queremos que você abrace uma religião, uma igreja. Não. Nós queremos que você abrace aquilo que Deus falou. O que Ele falou é verdade. Chova, faça sol, vai acontecer. Não tem jeito. Jesus falou assim, não vos assusteis. Não vos assusteis. Como que Ele pode pedir ou mandar uma coisa que nós não podemos fazer? Não, se Ele fala não vos assusteis, é porque Ele dá condições da gente não viver assustado com os rumores da guerra, de uma terceira guerra, a última guerra, a guerra atômica. Somente quando a gente é de Deus, a gente tem essa tranquilidade de que tudo está correndo rigorosamente de acordo com a vontade de Deus, inclusive a nossa vida. Eu posso falar, então essa fé é que tem que monitorar a sua vida, dirigir a sua vida. Essa é a fé, é o oxigênio divino, é o oxigênio do reino de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Se você não tiver, faça das tripas coração, invista, coloca toda a sua força. As pessoas colocam toda a sua força para ter uma formação profissional. Estudam 4, 5, 6 anos, e às vezes a vida toda, para ter mais informações. Você não precisa entrar numa faculdade, nem numa escola para ter o Espírito Santo. Você tem que querer, você tem que buscar, você tem que acreditar ou crer no que Jesus oferece. Quando o Espírito Santo vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Amanhã falaremos mais a respeito. Mas não se esqueça, para você ser de Deus, você tem que nascer de Deus. Da mesma forma como Jesus nasceu de Deus, você tem que nascer de Deus. Tá bom? Até amanhã, e Deus abençoe. Aliás, eu não posso esquecer disso. Sábado agora, nós vamos ter a Caminhada do Amor. Gostaria eu muito de estar aí no Brasil, também participar com a Esther dessa Caminhada do Amor, que vai ter em todas as grandes cidades aí do Brasil. E especialmente em São Paulo vai ser no Ibirapuera. Você leva o seu noivo, sua noiva, o seu marido, a sua esposa, leva os seus filhos, leva a sua família, a caminhada do amor. Você vai ter um momento de lazer ali por exemplo, quem mora em São Paulo, no Ibirapuera. Ali você vai ter algumas horas de lazer só pensando um no outro e comungando a mesma fé. Tá bom? Deus abençoe. E neste sábado, às 9h30, se eu não me engano, o horário de Brasília. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.